Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para mais uma noite de culto, de celebração ao nosso Deus. Agradecemos e louvamos o nome de Deus como aquele que tem feito grandes coisas em nossa vida. Nessa hoje eu quero convidar você a entrar este culto com o coração submisso, com o coração quebrantado diante do nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 98. Nós vamos ler juntos esse Salmo que fala da justiça do nosso Senhor. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batem palmas, e juntos cantam de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amados irmãos, encontramos aqui um salmo que nos convida a glorificar o nosso Salvador, a exultá-lo, a glorificar, mostrando que Ele, pela sua misericórdia e fidelidade, irá mostrar nos séculos dos séculos o seu grande amor, o seu amor para comigo, para mim, para você. Que Deus possa derramar a sua graça. Nós somos convidados nesta noite a louvar a Deus. Eu quero convidar você a louvar esse Deus de todo o seu coração nessa noite. Quero convidar você a adentrar este culto com o coração realmente quebrantado, como eu disse no início. Quero convidar você a confessar os seus pecados diante de Deus e, através da sua palavra, ser transformado pela presença transformadora do nosso Deus. Eu quero convidar você a estar orando neste momento em confissão dos nossos pecados. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos pela tua grandeza e majestade. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesta noite a rendermos a Ti um perfeito louvor. Perdoa os nossos pecados e nos assiste em nossas fraquezas. Que nós, mesmo de nossas casas e lares, possamos oferecer a Ti um perfeito louvor que chegue até o Teu trono. Mas, acima de tudo, que nós possamos depender do Senhor sobre todas as coisas. Que este culto seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que esta noite seja uma noite que o Seu nome seja exaltado, que pessoas reconheçam o Senhor como o único e verdadeiro, suficiente Salvador. Que haja conversões e que Teu Evangelho seja pregado e que haja salvação em nome de Jesus. Amém, Deus. Amados irmãos, quero convidar você a cantar conosco o hino número 11, Santíssima Trindade, ou Trindade Santíssima. Vamos estar cantando este hino neste momento e louvando a nosso Deus após o hino com cânticos com o nosso ministério de louvor.
Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Quero convidar os irmãos a estarem louvando ao Senhor neste momento, adorando o nosso Deus com cânticos, declarando que Ele é a nossa graça, é a nossa luz em todo o tempo. Vamos declarar juntos essa canção. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta.
Boa noite, irmãos. Mais uma vez, vamos nos colocar diante de Deus em oração, em favor dos nossos missionários, em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão precisando de um momento com o Senhor, de um suprimento do Senhor, de um socorro do Senhor. E a palavra diz que o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação, no meio da angústia, e por isso nós confiamos nele. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos e te louvamos neste momento. E mais uma vez na tua presença, Senhor, nós oramos pelos nossos missionários, pelos irmãos queridos que se encontram no campo, apregoando o teu evangelho. Pedimos a Deus que o Senhor esteja conduzindo a vida deles, dos seus familiares, os trabalhos que eles têm desenvolvido, Pai, possam ser trabalhos frutíferos para que o teu nome seja glorificado, Deus. Que o Senhor esteja com eles, abençoando-os, livrando-os, a Deus, no nome de Jesus. Que eles possam ver a boa mão do Senhor repousando sobre a vida deles. Também colocamos diante da tua presença as pessoas que estão passando por dificuldade na sua saúde, na sua área emocional, na sua área financeira. Pedimos, ó Deus, o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que faz um milagre acontecer na vida de cada pessoa segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que essas pessoas possam ver a boa mão do Senhor sobre a vida delas, suprindo as suas necessidades, acudindo a Senhor Deus no meio da angústia, e que elas possam realmente se refugiar em Ti, Deus, porque do Senhor vem a paz que excede a todo entendimento humano. Nos abençoa, Deus, nessa noite. Continua conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Diga,
Estás vestido arco-íris, som de cavalos e força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele vem e há de vir. Toda a criação eu canto, louvores ao teu ser. És tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado estás em algo, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado estás em algo, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele vem e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao teu ser. És tudo para mim, e eu te adorarei. Bem, amados irmãos, passaremos agora então para a devoção à palavra de Deus, momento de refletir, momento de aplicar o nosso coração naquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós, onde eu e você somos convidados a aquietar o nosso coração e perceber o que Deus tem para cada um de nós. O tema que eu quero tratar com você nesta noite é da tristeza para a alegria. E para falar desse tema essa noite, eu quero convidar você, na sua casa, a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 5. Todos os versos nós vamos estar lendo. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de abrir o rolo, isto é, de quebrar seus selos? E ninguém no céu ou na terra, ou debaixo da terra, era apto para abrir o rolo ou olhar para dentro dele. Então me derramei em pranto, porque não se pode encontrar ninguém para abrir o rolo ou olhar para ele. E um dos anciões passou a dizer-me: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele está apto a abrir o rolo e os seus 7 selos. E vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio
e tomou o rolo da mão daquele que está assentado no trono. E quando ele tomou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciões caíram diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes homens e mulheres para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. E os fizestes para nosso Deus reino e sacerdotes, e governarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, das criaturas viventes e dos anciões. E o seu número era miríades de miríades, milhares de milhares. Estavam dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E toda criatura no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as que neles existem, dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E as 4 criaturas viventes estavam dizendo: Amém. E os anciões se curvavam e adoravam. Até aqui, amados, quero convidar vocês a estar orando comigo neste momento. Amado e bondoso Pai, nós te louvamos porque tua presença é real, é vívida em nossos corações. Nós louvamos ao Senhor porque diante da tua palavra nós encontramos refrigério, nós encontramos consolo e desafios para a nossa alma, para a nossa vida cristã. Por isso, neste momento, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a vivenciar na prática uma fé viva e eficaz, que o que iremos estudar nesta noite possa nos confrontar e nos desafiar a vivermos o teu querer, a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero adentrar com você um pouco do contexto que nós estamos encontrando aqui no livro de Apocalipse, especificamente depois do nosso capítulo 5. O livro de Apocalipse, ele é escrito, é composto, revelado, em um momento de intensa perseguição da igreja, em um momento em que havia uma grande degradação em algumas igrejas naquele momento. É importante que você saiba que o livro de Apocalipse não é um livro de terror, mas é um livro de redenção. É um livro onde Deus mostra aos seus servos quem realmente tem controle da história. A igreja naquele tempo estava vivenciando uma perseguição como nunca antes havia sido visto ao longo da história da igreja. E João, ele é o último apóstolo vivo daqueles 12 que nós encontramos nos evangelhos. E João, sendo o último representante do movimento cristão daquele momento, o imperador Domiciano, ele vai então encarcerar ou exilar João em uma ilha como um preso político, porque no coração deste imperador, ele acreditava que exilando João, ele iria acabar com a última referência do cristianismo e assim a religião, que para eles era uma seita, iria se difundir e acabar, porque a sua última referência apostólica havia caído. E é nesse contexto de profunda perseguição que João tem a revelação do Apocalipse. Quando você lê o capítulo 1, você percebe que no dia do Senhor, domingo pela manhã, João está orando, está buscando a Deus, e ele escuta uma voz por detrás como de trovão, como de muitas águas, e ali Deus se revela a ele, falando da sua soberania, do seu poder, do seu domínio, e traz toda a revelação do Apocalipse, mostrando que Deus está no controle da história, que Deus tem controle de todas as coisas. O livro de Apocalipse vai mostrar para mim e para você o Jesus glorioso. Quando você encontra nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar o relato de Jesus, o servo sofredor. Aquele que é humilde, aquele que sofre perseguição, aquele que é morto, aquele que é maltratado. Mas quando você vê a revelação de quem Jesus é na carta do Apocalipse, você vai encontrar um Jesus glorificado, poderoso,
vitorioso, um Jesus acima de todas as coisas. Mas ele vai então mostrando o seu soberania, e você começa então o capítulo 2 com as cartas às igrejas que vão passando pela igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando você chega no capítulo 4, você começa a ter então a visão do trono de Deus. E essa glória de Deus sendo manifestada como o Senhor Salvador. Mas quando você chega no capítulo 5, que é o texto que nós vamos hoje expor nessa noite de domingo para você, meu querido irmão, você encontra uma tensão. Há uma tensão, há um ponto delicado acontecendo no capítulo 5. Ele se inicia com uma tensão muito grande que nos faz repensar seriamente nesse acontecimento à luz daquilo que nós temos vivido nos nossos dias. Olha só o que fala o verso 1. E vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aqui João continua revelando o que ele observara quando lhe foi permitido contemplar o céu e o trono de Deus. Ele revela que viu o trono, porém ele não usa o nome de Deus. É interessante porque um judeu não se arriscava ou temia ou achava impróprio pronunciar o nome de Deus, especialmente em conexão com a sua habitação e o seu trono. Então João, no seu primeiro verso, ele fala que vê esse trono e ele vai falar daquilo que estava na mão daquele que está sentado no trono. Nós sabemos que aquele que está sentado no trono é o Senhor, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Assim João escreve acerca daquele que está sentado e o que está na sua mão direita. E é interessante porque ele fala que há um rolo escrito por dentro e por fora. E aqui quando você imagina um rolo, aqui possivelmente os pergaminhos eram feitos com papiro ou com pele de animais. Mas é interessante porque normalmente os rolos estariam escritos apenas por dentro. Eram alguns casos que viriam por dentro e por fora. Então quando ele fala que há um rolo, há um texto ali escrito por dentro e por fora, o escritor está apontando a densidade e o volume do que está sendo tratado naquele lugar. Ele afirma que está selado com 7 selos, ou seja, ele indica que está totalmente perfeito e completo. A palavra 7 no Apocalipse, ela vai apontar sempre para a perfeição. Quando você lê o Apocalipse, você não pode correr o risco de interpretar literalmente o que você está vendo, o que está lendo no caso aqui. 7 aqui significa perfeição, ou seja, ele está bem selado, mas este livro ele está completo e perfeito. Não há nada mais a que se acrescentar naquele livro. E a pergunta é, o que esse livro traz? O que esse rolo, aliás, traz? O rolo que está aqui mostra a história que não foi concretizada. É aquela parte da história que nós não temos condição de compreender, é o que não aconteceu ainda, principalmente relacionado à nossa salvação. A concretização da obra de redenção na vida dos eleitos de Deus. E aí então você chega no verso 2 e no verso 3. Olha o que fala. Existe um livro, um rolo, que está selado, completo, que consta o destino de todos nós, ao final de todos nós, da história de todos nós. E o texto diz, e vi um anjo poderoso clamando em alta voz, quem é digno de abrir o rolo, isto é, de quebrar seus selos? Verso 3, ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra era apto para abrir o rolo, ou olhar para dentro dele. Aponta aqui, amados, o fato que ninguém tem condições de controlar a história. Esse rolo está ali, ele consta, é como se a história da humanidade estivesse naquele rolo para concretizar tudo aquilo que foi escrito a respeito dos eleitos de Deus, da humanidade como um todo. E esse anjo que é poderoso se levanta em uma grande voz, e a ideia de grande voz aqui, de uma voz profunda, é que essa alta voz ela vai ecoar por todos os lugares, em todos os lugares mesmo. E é interessante porque ao perguntar quem tem autoridade ou quem é digno de abrir o livro, há uma constatação. Ninguém no céu, na terra, debaixo da terra é apto, tem condições de abrir o rolo ou mesmo de olhar para dentro dele, de ler aquilo que está
escrito, aquilo que está escrito neste rolo. O que esse texto está nos apontando nos versos 2 e 3 é que ninguém tem condição de conduzir a história. Ninguém tem condição de ter domínio sobre o destino. Ninguém tem condição humana, espiritual, de fazer alguma coisa pela história e pelo destino. E é interessante porque, infelizmente, ao longo da caminhada, talvez por conta do medo ou das incertezas que a gente vivencia, a gente começa a depositar a nossa confiança no nosso patrimônio, achando que ele pode nos dar um futuro melhor, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós depositamos as nossas esperanças em homens que fazem promessas de redenção. E aqui nós vemos claramente que o texto bíblico nos lembra que ninguém pode nos dar redenção, ninguém pode nos dar salvação. Interessante porque esse mesmo conceito que nós encontramos em Apocalipse 5, verso 2 e 3, é o mesmo conceito que o salmista nos ensina no Salmo 146, os versos 3 e 4. Olha só o que fala esse salmo tão bonito. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Aqui quando ele fala príncipe, ele está falando para que você entenda os governantes. Você pode colocar no lugar de príncipes aqui, vereadores, prefeitos, senadores, deputados estaduais, deputados estaduais, presidente, reis, alguém que exerce um cargo importante para nações ou para lugares. Não depositei neles, nem nos filhos dos homens, onde não há salvação. E aqui a palavra salvação não é a salvação da alma, soteriologia, mas é a salvação como alguém que possa prover para você o mínimo de dignidade para viver. Ele está dizendo, não depositem nesses homens a sua confiança. Sai o Espírito, eles morrem, eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia todos os seus intentos, projetos, realizações vão morrer com eles. O que o salmista nos ensina de uma forma muito tremenda é que nós não podemos depositar a nossa confiança naquilo que não é digno de confiança. E é isso que o escritor de Apocalipse está nos lembrando também. Ele olha para a história, ele olha para todos os lugares, todos os homens no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém tem condição de abrir este rolo, ou mesmo de ler o que está escrito ali, que é a consumação. Ou então o que acontece no verso 4, eu me derramei em pranto, porque não se pode encontrar ninguém para abrir o rolo ou olhar para ele. E a pergunta que fica no verso 4 é o seguinte, por que João chora diante disso? Porque ao constatar que ninguém pode abrir um rolo, olhar para ele, João se derrama em lágrimas. João se derrama num pranto de tristeza profunda. Por que João faz isso? Amados, ele demonstra profunda tristeza por causa do rolo selado que continha a chave da redenção do povo de Deus. Se o rolo permanecesse selado, preste bem atenção, o plano de Deus para a salvação não seria executado e a raça humana seria para sempre condenado. É isso que João está diante dele. João percebe que se esse livro não for aberto, nós seríamos condenados para sempre e ninguém mudaria o nosso destino. Se esse livro não fosse aberto, a nossa redenção não existiria. Se esse livro não fosse aberto, nós estaríamos soltos na história, abandonados na história, sem nenhuma condição de salvação. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor, e vemos o mundo em pé de guerra, nós vemos o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais encarniçadas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, crises, pandemias, marcando a nossa realidade, e a nossa reação também diante disso é o que? É chorar. A gente fica triste em perceber tudo o que está acontecendo na nossa vida. Quando João ele olha para a situação, ele vê o rolo, a nossa redenção, o cumprimento da nossa redenção, e ele percebe que ninguém há na terra, no céu e debaixo da terra condição de abrir, de executar, de cumprir os planos de salvação na nossa vida.
Assim, amados irmãos, nós chegamos num ponto importantíssimo desse texto, porque o escritor, ao escrever os próximos versos, ao trazer as próximas declarações dos versos 5 até o verso 14, o salmista, o escritor João aqui, nos faz um convite para passarmos da tristeza para a alegria, de passarmos do medo para a confiança, de passarmos da tragédia para a esperança. E aqui eu quero que você, neste momento comigo, perceba como nós podemos, como eu e você podemos hoje, passar da tristeza para a alegria. Em primeiro lugar, amados irmãos, olhe para aquele que venceu. Olha o que fala o verso 5. Um dos anciões passou a dizer-me: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele está apto para abrir o rolo e os seus 7 selos. Aqui o ancião se aproxima de João. Ele mostra que não há necessidade de choro, pois o leão da tribo de Judá, e lembrando que o leão da tribo de Judá é a promessa do Messias que viria dos patriarcas, é a aliança de Deus se cumprindo. Este leão da tribo de Judá, aquele que vem da raiz de Davi, sendo este o perfeito rei, Jesus o perfeito rei, ele venceu e tem poder de abrir o livro. Não chores, olhe para aquele que foi prometido, aquele que veio na história, aquele que se encarnou, morreu, ressuscitou. Ele venceu e ele pode abrir o livro, ele é digno. Jesus, ele é o vencedor sobre a morte, sobre o inferno, é o rei que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus como vencedor. Jesus é aquele que pode executar toda a obra de redenção sobre os seus filhos. O primeiro convite que o escritor nos faz é: olhe para aquele que venceu. Quando você estiver sem esperança, quando você olhar as crises, não olhe para a crise, mas olhe para aquele que venceu, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que ressuscitou, Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, Deus. Amados irmãos, olha o que fala o pastor Hernandes Dias Lopes sobre isso. Toda a história, amados irmãos, começa com Deus. Está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Nada foge do controle de Deus. Não são os poderosos deste mundo que determinam os rumos da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são os futurólogos que retiram o véu da história. Não, a história está no controle de Deus. E Deus enviou aquele que venceu. Aquele que tem condição plena de abrir o rolo e concretizar a nossa salvação. Amados irmãos, perceba que Jesus, nesse sentido, se torna aquele que pode salvar a nossa vida e completar a boa obra de salvação. Não há o que temer, porque Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o segundo convite que o texto nos faz é: olhe para aquele que tem todo o domínio. Olha o que fala o verso 6. E vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados para a terra. Amados irmãos, aqui nós temos agora a visão do cordeiro que foi morto. A ideia é que as marcas do seu sacrifício continuam visíveis. Lembre quando Tomé ele vai tocar, ele vê em Jesus as marcas do sacrifício. Ele está ali como se estivesse sido morto, porque nele estão as marcas da nossa redenção. Em seu corpo moído por mim e por você estão as marcas da nossa salvação pela eternidade. Jesus agora, o Cordeiro que morreu para nos salvar, está no meio de tudo. Ele está no meio das criaturas viventes que são seres celestiais, está no meio dos anciões, que é a representação daqueles que são salvos e estão com o Senhor.
Ele está no meio de todos, isso simboliza que ele tem autoridade. Ainda este cordeiro está em pé, que significa que ele tem ação e poder para agir. Quando o texto começa no verso 6 dizendo que ele está no meio das criaturas, dos anciões, como um cordeiro em pé, como se estivesse sido morto, o texto está falando que esse Deus, aquele que morreu por mim e por você, ele tem poder, domínio e autoridade para poder agir e executar todos os planos que Deus preparou para mim e para você. Em outras palavras, ele tem todo o domínio para agir e manifestar a sua vontade na história e sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador que domina sobre todos. Amados irmãos, o texto continua dizendo que ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. O que significa isso aqui? Significa, lembrando que o número 7 aqui, significa que são expressões de perfeição. Então, em outras palavras, você precisa entender o seguinte: a palavra aqui, chifre, significa poder para governar céus e terras com justiça e juízo. Então, ele é perfeitamente completo, apto para governar o destino do mundo com justiça e juízo. É isso que representa aqui os 7 chifres. Você vê que ele também tem os 7 olhos. Lembrando que 7 é a perfeição e os olhos significa que ele vê tudo. Nada foge dos seus olhos. Nada foge dos seus olhos que penetram o mais profundo dos corações. Nada foge dos seus olhos. E quando ele fala os 7 Espíritos de Deus enviados à terra aqui, ele está falando do Espírito Santo que foi enviado. Quando Jesus subiu ao céu, ele rogou ao Pai para enviar o Espírito Santo. E qual que é a função do Espírito Santo na nossa vida? Nos levar a compreender a obra da cruz. Nos levar ao arrependimento. Nos levar a reconhecer que a obra de Cristo é suficiente e para preservar a nossa vida todos os dias. É a salvação e preservação dos eleitos de Deus. Ainda podemos acrescentar aqui, amados, que essas analogias ou figuras de linguagem que nós encontramos aqui no verso 6 trazem à memória os atributos divinos de Deus. Por exemplo, quando nós falamos de chifre, nós estamos falando da onipotência de Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas. Quando nós falamos dos olhos, nós estamos falando da onisciência de Deus, que tem conhecimento de todas as coisas. E quando nós falamos dos Espíritos de Deus que estão agindo, é a onipresença de Deus. Porque por meio do Deus Espírito Santo, Ele está em todo lugar, Ele está trabalhando em todo lugar, Ele está falando comigo e com você, está trabalhando positivamente para a redenção da nossa história, para a redenção da nossa vida. Então, o segundo convite que nós temos é olhe para aquele que tem todo o domínio. Você é convidado nos dias da crise a olhar para aquele que venceu, a olhar para aquele que tem todo o domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós não estamos abandonados, nós não estamos perdidos e largados na história. Mais uma vez, mais um domingo, eu quero trazer a sua consciência a perceber que o Deus que você serve não é qualquer Deus. O Deus que você serve é o Deus que venceu, é o Deus que tem domínio sobre a história até o fim de todas as coisas. Lembra que João, ele chora copiosamente, desesperadamente, porque ele olha o cumprimento da nossa redenção, ali está o nosso destino, e ninguém poderia fazer isso, mas há alguém que pode cuidar da nossa vida, cuidar do nosso destino e completar a boa obra que Deus iniciou em nossos corações por meio de Cristo Jesus. Ele pode fazer perfeitamente todas as coisas na nossa vida. Em terceiro lugar, olhe para aquele que é adorado. Nós vamos encontrar agora essa adoração escrita nos versos 7 até o verso 14. Onde você vai encontrar uma sequência dos 24 anciões vão adorar a Deus, depois os 4 seres viventes, depois todas as criaturas vão adorar a Deus. Mas a pergunta que eu quero trazer nesses versos seguintes é: por que ele é adorado? Por que nós temos que olhar para esse Deus que é adorado? E por quê? Por qual motivo ele é adorado? Em primeiro lugar, ele é adorado porque ele tem autoridade para salvar. Olha só o que fala o verso 7. Ele veio e tomou o rolo
da mão daquele que está sentado no trono. Jesus vem e pega este rolo da mão de Deus, o Deus Pai. Jesus vai até o Deus Pai e recebe o livro. E a mão direita daquele que se acha sentado no trono de Deus, ele entrega ao Cordeiro, subentendendo aqui, amados, que Deus está agora passando toda a autoridade para a realização completa do conteúdo daquele livro, ou seja, o cumprimento da obra da salvação. Primeiro motivo porque nós devemos adorar ao Senhor, olhar para aquele que é adorado pelos céus, pela terra, é porque esse Deus nos salvou. É um convite para que você adore a Deus. Segundo, porque Ele ouve o nosso clamor. Olha o que fala o verso 8. E quando Ele tomou o rolo, as 4 criaturas e os 24 anciões caíram diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso e de orações, que são as orações dos santos, né? As 4 criaturas viventes aqui, os 24 anciões, representam aqui, amados, o mundo celestial e a humanidade. Quando você encontra 4 criaturas, está representando todo o mundo celestial e a humanidade nos 24 anciões. Já diante do Cordeiro, eles caem, eles se devolvem em adoração a Deus, conforme o texto fala. E aqui eles reconhecem que Jesus tem poder e autoridade. Eles se conhecem e estão jubilosos com que o conteúdo do rolo agora está sendo revelado, a salvação dos filhos de Deus. Deleites na concretização do plano e propósito de Deus, se regozijam na salvação do seu povo. Os santos amados estão sobre o altar clamando para que Deus julgue as pessoas, para que Deus trate com o seu povo e para que Deus salve os perdidos. Ou seja, esse Deus que agora deve ser adorado, Ele é adorado porque Ele escuta o nosso clamor. Ele é adorado porque as nossas orações, os nossos pedidos, o nosso clamor chega até o seu trono. Ele é adorado também, amados, porque Ele pagou o preço por nós. Olha o que fala os versos 9 e o verso 10. E cantava um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o rolo e abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue comprastes homens e mulheres de toda tribo e língua e povo e nação. E os fizestes para nosso Deus reino e sacerdotes se governarão sobre toda a terra. Ele está sendo louvado, amados, porque Ele pagou o preço por nós. Ele foi morto não porque mataram Ele, mas Ele se entregou. E com a sua entrega Ele paga o preço pelos nossos pecados. Ele remove de mim e você toda a maldição. Ele remove de mim e de você todo o pecado para nos reconciliar com o Deus Criador. Ele deve ser adorado porque Ele é o nosso Salvador. Ele também deve ser adorado porque Ele nos ama. Olha o que fala os versos 11 e o verso 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, das criaturas viventes dos anciões. E o seu número era milhares de milhares, milhares de milhares. Estavam dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eles se sentiram extasiados aqui ante o prodígio, entre a graça e o amor de Deus acontecendo naquele lugar. Eles veem como Deus ama, como Deus se entregou, como Deus ama e trata com misericórdia, que chama pecadores ao arrependimento. Ele é adorado porque Ele é o Deus que nos ama. É o Deus que muda a nossa história, entregando a sua própria vida para nos salvar e nos convidando ao arrependimento. Ele também é adorado porque Ele pode executar todos os seus planos, como fala o verso 13. E toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, tudo. Ou seja, aqui inclui toda a obra de criação, todos os que existem no mundo e todas as coisas que neles existem, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Aqui enfatizam primeiramente o poder absoluto de Deus sobre o universo e, em segundo, a vitória do Cordeiro sobre a morte e sobre o túmulo.
O hino que eles entoam, um cântico que eles entoam aqui é uma afirmação de que de fato Deus é poderoso para executar os planos de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro que foi morto. Jesus é o Cordeiro que morreu em meu lugar, em seu lugar, para nos garantir salvação. Assim, você é convidado pelo Senhor a realmente olhar para aquele que venceu, para aquele que tem domínio e para aquele que é adorado, e se render diante dele e adentrar numa adoração verdadeira e em espírito e em verdade. E eu não estou falando de música, estou falando de uma adoração que procede daqueles que reconhecem que Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos para vivenciar a verdadeira salvação que nos está proposta. Amados irmãos, o texto vai se fechar no último verso, e as 4 criaturas viventes estavam dizendo: assim seja, amém, e os anciões se curvaram e adoravam. Diante da revelação do Jesus que venceu, do Jesus que tem todo o domínio, do Jesus que é adorado, não há outra reação que as criaturas celestes e que os anciões podem fazer a não ser dizer: cumpra-se a vontade de Deus. Adorem a esse Deus, se rendam a esse Deus. Esse último verso aqui, amados irmãos, é uma conclusão de tudo que foi expresso. É o assim seja e a postura de total reverência, aquele que é digno de todo louvor, glória e honra. Amados irmãos, João está diante de um momento de tensão, onde ele vê a nossa história, este rolo que é a concretização da vontade de Deus para os seus filhos, para os seus eleitos, e não há ninguém que possa abrir. E quando ele chora, naquele momento de angústia e dor, o ancião chega e fala: não chores, porque existe alguém que pode abrir o livro e quebrar os selos. Esse alguém é Jesus, aquele que venceu, aquele que tem todo domínio e aquele que é adorado. Adorado por quê, pastor? Porque Ele tem autoridade para salvar, porque Ele ouve o nosso clamor quando nós oramos a Ele, porque Ele pagou o preço por nós, porque Ele nos ama e porque Ele pode executar os seus planos na nossa vida. Diante disso, você é convidado a passar a tristeza para a alegria e se render completamente a Ele. Se render completamente a esse Deus que nos salvou. Saibam que Stimac, ele fala o seguinte: o Cordeiro ocupa o centro de todos os decretos de Deus, pois ele é digno e capaz de quebrar o selo e de abrir o rolo. Nada sucede à parte do Cordeiro Jesus, pois ambas, criação e redenção, começam e terminam nele. É esse Jesus que nós devemos depositar a nossa confiança. É nesse Jesus que o Escritor nos convida a passarmos da tristeza para a alegria. Confiamos em Jesus, confiamos no seu cuidado. Assim, eu quero terminar essa mensagem hoje fazendo alguns pontos para que a gente possa pensar, refletir e praticar a respeito do que ouvimos. Somos convidados a olhar para Jesus como aquele que tem todo o poder e autoridade sobre a história e principalmente sobre nossas vidas. Como isso muda a sua vida hoje? Você é convidado a olhar para esse Deus que tem domínio sobre todas as coisas, a confiar plenamente nele, na sua história, na sua vida, a se render a ele principalmente. O que isso muda na sua vida? Uma segunda coisa, o texto nos convida a chegarmos diante de Deus com plena confiança de que Ele ouve as nossas orações. Isso nos motiva a orarmos mais por nós, nossos irmãos e aqueles que não conhecem as verdades. Saber que Ele ouve as suas orações, o seu clamor, tem motivado você a buscar desenvolver uma vida de oração com o nosso Deus, a orar pelos seus irmãos da igreja, pela comunidade cristã que Deus te colocou e principalmente orar por aqueles que não conhecem a verdade de que existe um Deus que tem poder para nos salvar. Terceiro, aquele que pode abrir os selos é o mesmo que nos constituiu reino e sacerdotes para Ele, sendo digno de receber toda a glória, honra e louvor. Temos desejado essa relação em entrega total do que temos e somos. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Reino
Nós vivenciamos hoje a grandeza, o poder de Deus. Sacerdotes, porque nós podemos nos chegar diante do Pai. Podemos ter livre acesso ao Pai. Mas, amados, esse Deus também é digno de toda honra, louvor, adoração. Tudo pertence a Ele. Então, nós temos desejado aproximar-se dEle para uma relação mais profunda. E, principalmente, entregar tudo aquilo que nós somos e temos a esse Deus. Nós temos nos entregado a esse Deus na confiança que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Último, Jesus derramou seu sangue para comprar pessoas que procedem de todas as tribos, povos e nações. Isso nos inspira a evangelização fervorosa em nosso dia a dia. Se Ele pagou o preço para salvar todo o povo, língua e nação, nós somos motivados assim a pregar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Nós temos feito no nosso dia, nosso trabalho, nossa família, nosso campo missionário. Nós temos dedicado a pregação do Evangelho puro, a centralidade de Cristo Jesus na nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E assim eu encerro essa pregação nessa noite com mais uma expressão, um texto de Simon Kistemaker. Ele diz o seguinte: no centro do universo, Deus está assentado em seu trono para governar tudo quanto Ele criou. Ainda que a terra esteja cheia de desordem e tumulto, de catástrofes naturais, de inundações, de terremotos, de sofrimento humano, em termos de fome, epidemias, guerras e conflito, não obstante, Deus está soberanamente no comando. Ele alimenta as aves do ar e faz os lírios crescerem no campo. Citando aqui Mateus 6, 26, 28 e 29. Nada acontece fora da sua vontade. Se, pois Deus cuida da sua criação, muito mais Ele cuida de seu povo. Confie que Deus está cuidando de você. Confie que Deus está trabalhando positivamente na sua vida e na sua história. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo, a colocar a sua vida diante de Deus e pensar em tudo aquilo que nós falamos nessa noite diante do texto de Apocalipse, capítulo 5. Vamos orar neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto. Nós te louvamos pela rica oportunidade que nós temos de nos aproximar diante do Senhor, de ler as Sagradas Escrituras e perceber que a razão da nossa fé, o fundamento da nossa fé é Cristo, é aquele que tem poder para conduzir a história, para nos salvar e nos mudar, Pai. João estava diante de uma tensão onde não havia nenhuma pessoa digna, nenhum ser humano, nenhum espírito que fosse digno de abrir e conduzir a história, mas o seu Filho, aquele que foi morto, aquele que levou os nossos pecados na cruz, ele morreu e ressuscitou, e ele é digno de abrir este rolo e conduzir o cumprimento da história. Ele é aquele que pode nos salvar. Por isso, nesta noite eu quero pedir que cada pessoa que está nos vendo nesta noite possa compreender que fora de Jesus não há salvação, não existe nenhum intercessor a não ser o nosso Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por mim, por todos os que estão assistindo essa transmissão aqui hoje. Somente Jesus, somente em Cristo há salvação, e essa salvação é pela graça. É a fé em que Deus é suficiente, que Jesus foi suficiente para morrer por nós e nos salvar. Que a mensagem do Evangelho adentre aos seus corações e que eles possam ser iluminados pela revelação transformadora, por esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Pai, que a Tua palavra adentre aos nossos corações, trazendo fé e confiança para que em meio às crises nós possamos olhar para aquele que venceu, aquele que tem domínio e aquele que é adorado pelos séculos dos séculos, e que nós possamos nos render a Deus e adorá-lo pelos séculos dos séculos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Louvamos a Deus, amados, por esta noite tão rica, tão especial que Deus tem nos dado. Uma noite tão especial onde nós ouvimos que Deus cuida das nossas vidas, que Jesus é o Cordeiro que foi morto por nossas vidas, mas ressuscitou e é digno de nos dar salvação, é digno para conduzir a nossa vida de uma forma perfeita. Ele é o Deus que nos salvou. Que você possa entregar a sua vida a esse Deus, confiado somente no seu cuidado,
descansando na sua graça e no seu amor. Eu quero deixar para você agora, amado irmão, amada irmã, alguns recados importantes da nossa igreja. Essa semana nós temos os nossos cultos nos lares. Eu quero convidar você a estar fazendo na sua casa o culto do lar. Amados irmãos, não negligencie um tempo tão importante. Junte-se com a sua família, aonde você estiver, para estar lendo a palavra, cantando e orando e buscando a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Também é importante lembrar a você que essa semana nós teremos nosso estudo bíblico nas quartas-feiras, nossa live, que é feito pelo Facebook e YouTube, um estudo, a continuidade de estudo sobre Trindade, que nós começamos na semana passada e vamos terminar agora nessa semana. Participe conosco, convide seus amigos, convide seus familiares para estar participando conosco. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, o tempo em que nós devotamos a Deus para aprender a palavra, para buscar a sua vontade para as nossas vidas. Após o culto, não esquece de acessar o link que está aparecendo para você aqui agora, para que você participe do Momento Kids, que é um tempo que nós temos para os nossos filhos, uma iniciativa do Ministério Infantil para poder levar a palavra para o seu filho. Então, abençoe o seu filho, compartilhe com mais pessoas para que eles possam ouvir da mensagem de Deus na linguagem deles. Quero agradecer também, amados irmãos, a você que tem dizimado e ofertado na casa de Deus. Muito obrigado pelo seu coração realmente convertido a Deus, ajudando nesse trabalho. Eu quero convidar você que ainda não tem ofertado e dizimado, nos ajude. É muito importante a sua ajuda, principalmente porque nós temos planos e sonhos para esta igreja aqui na cidade de Cruzeiro. Você tem dizimado e ofertado, não esquece, amados, de depois de enviar a sua oferta e dízimo na conta que está aparecendo aqui embaixo, de enviar para o nosso Leué o comprovante, para que ele possa fazer a administração e ao final do ano nós possamos prestar contas para você que tem ajudado esta igreja, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero convidar você mais uma vez a estar orando, encerrando esse culto nessa noite tão abençoado, na confiança que Deus está conosco para falar aos nossos corações e derramar o seu amor e a sua graça todos os dias da nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite, por esse culto que tivemos tão abençoado. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor está conosco, Deus. Nós louvamos porque nada tem faltado nesses dias de crise. Pai, pedimos ao Senhor que perdoe mais uma vez os nossos pecados e nos ajude a sermos fiéis a Ti no que diz respeito ao estudo da Sua palavra, a oração, a evangelização, a dedicação ao serviço e à obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre todos nós a Sua presença maravilhosa. Que essa semana que vai adentrar, Pai, possamos dedicar ao serviço, à Tua vontade, a pregar o Teu Evangelho. Abençoe nossas famílias, trabalho, abençoe a escola das pessoas que estão estudando, os cursos que estão fazendo, que nós sejamos, Pai, instrumentos da Tua glória aonde quer que estejamos. Que o Teu amor e a Tua graça se manifestem sobre todos nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.